Fala pessoal, beleza? Meu nome é Samuel Janin e hoje eu vou explicar para vocês por que tomar a medicação na hora correta. Se você é daqueles que só toma o seu remédio na hora que você lembra, ou se você luta com seu familiar aí para tomar um comprimido na hora correta, assista esse vídeo que eu vou explicar para você de uma forma simples e fácil tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Então, sem enrolação, bora aí pro vídeo. Eu dividi esse vídeo em 3 etapas bem simples. Primeira etapa, tomei a medicação, e aí, o que vai acontecer no meu corpo? Você já deve ter percebido que tomar uma medicação para dor não é como apertar um botão ali e instantaneamente a dor sumir, não é mesmo? Então, isso acontece porque os medicamentos eles levam um tempo para ele chegar até onde está doendo. Então, para a gente entender isso melhor, a gente vai precisar falar sobre vias de administração. Via o quê? Isso aí, vias de administração. Os medicamentos eles podem ser administrados por quatro vias, principalmente. São elas a intravenosa, subcutânea, intramuscular e via oral. Tá? Pera aí, mas tem ainda outras vias, tá? Umas vias mais diferentonas que você pode estar administrando a medicação, que é a inalação, medicação sublingual, absorção direto pela pele, né? Alguns hormônios até, e a menos ortodoxa delas, que é a via retal. Bem, cada uma dessas vias ela vai ser absorvida e disponibilizada no corpo a uma velocidade diferente. Para você entender melhor, vamos observar essa curva aqui, que mostra a concentração de uma medicação quando injetada diretamente na veia. Tá? Então você pode observar que, de acordo com essa curva, ela é decrescente, mas inicialmente você tem ali uma concentração máxima, ou seja, o medicamento assim que ele é administrado, ele vai estar agindo com potencial máximo e aí ele vai caindo com o tempo, beleza? Tá, mas comparando com essa outra curva aqui que mostra aí a concentração de um medicamento se ele for tomado por via oral, existe uma curva, tá? E aí um tempo, né, associado para que essa concentração seja máxima e aí esteja o medicamento agindo como deveria. Como na maioria das medicações, né, do dia a dia aí, que são utilizadas em casa, são por via oral, o famoso comprimidinho, vamos entender um pouquinho melhor essa via e aí a gente vai ver por que isso aí acontece. Então, primeiro, depois que você toma a medicação, existem 3 fases. Agora eu acertei. Uma, absorção, onde o sistema digestivo ele vai fazer a absorção desse medicamento e jogar ele na sua corrente sanguínea. Fase 2, a distribuição. Nessa fase, o medicamento ele vai percorrer o seu corpo até ele achar aonde que ele deve agir, beleza? Se for um medicamento para dor, até ele identificar um receptor ali em um ponto que tem uma dor e aí vai suprimir essa dor, beleza? Fase 3, a fase de eliminação. Aqui o seu corpo ele vai processar, metabolizar esse medicamento e vai tratar de eliminar ele do seu corpo. Por isso, você vai logo precisar tomar ele novamente, né? Por isso que existem aí várias doses fracionadas. Se não fosse por essa fase de eliminação, você tomaria a medicação e ela ficaria ali um longo tempo no seu corpo necessitando de menos doses. Para tudo. Nessas alturas você deve estar se perguntando o seguinte, tá, mas por que eu devo tomar a medicação na hora certa? Que é o assunto do vídeo aqui no caso, né? Calma, já tô chegando lá, não tô te enrolando não. Bora para a etapa 2. Por que fracionar a medicação? Então por que o seu médico ele vai prescrever uma medicação de 6 em 6, de 8 em 8? Por que não uma vez por dia, que seria muito mais fácil, né? Primeiro, existe duas faixas que a gente vai precisar entender. Conforme a gente pode ver aqui nesse gráfico, a primeira faixa de concentração é chamada de faixa terapêutica ou janela terapêutica, que é quando o medicamento ele atinge uma concentração no seu sangue que ele vai produzir o efeito desejado. Então aquela concentração que está ali no seu sangue é a ideal para o medicamento estar agindo, independente de qual medicamento seja, beleza? Segunda faixa é a faixa de toxicidade, ela está um pouco acima dessa faixa da janela terapêutica, e ali já tem medicamento demais e ele já começa a produzir algum mal, aumentar os efeitos colaterais e etc. Beleza? Então, quando você toma uma medicação de 6 em 6 horas, existe um fenômeno chamado de empilhamento, tá? A gente pode olhar aqui nesse gráfico, ele vai fazendo algumas ondinhas, vai aumentando a concentração até que ele se estabiliza. E a ideia é que fique sempre ali na janela terapêutica, beleza? Aí o seu médico, que conhece esse efeito, ele vai colocar um tempo correto, tá? E que vai variar de medicação para que seja atingida essa faixa onde a medicação está fazendo o efeito, né? Ou seja, dentro da janela terapêutica. Mas esse tempo ele tem que ser espaçado o suficiente para que ele não se atinja o limite de toxicidade. Então, se tiver uma concentração alta, ele pode passar da janela terapêutica e aí ter efeitos tóxicos, tá? Isso é conseguido, né? Ficar dentro da janela terapêutica é conseguido porque o processo de eliminação e o processo de absorção se equipara. Lembra que a gente conversou lá das 3 etapas? Então você tem ali estabilizando a concentração dentro de um ponto ideal, por isso que você vai ter a periodicidade de 3 em 3, de 6 em 6, de 8 em 8, dependendo da concentração do medicamento e do tipo de medicamento também, beleza? Nessa faixa ele vai ficar ali em uma faixa ótima, tirando dor, matando alguma bactéria, ou seja, fazendo o que aquela medicação está ali para fazer.
Beleza? Agora sim, etapa 3. O que acontece se eu esqueço de tomar a medicação ou se eu tomo mais do que deveria, tomo 2 comprimidos, tomo mais, tomo numa dosagem errada. Então, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, essa pessoa estava tomando de 6 em 6 horas e aí esqueceu de tomar 2 vezes a medicação. Ou seja, meio-dia fora de casa ali, resolvendo alguma coisa, tomou novamente depois de 12 horas de atraso. Mas perceba o seguinte, que devido à queda na concentração, né, essa queda que a gente pode observar na concentração, os níveis ótimos eles demoram 24 horas. Não é simplesmente tomar e o medicamento voltar a funcionar. Leva aqui 24 horas para ele voltar em níveis aceitáveis. E aí, pouco depois ela já se esquece novamente e nessas alturas do campeonato o tratamento ele já foi bastante prejudicado. Aí você pensa, mas e se ela tomasse logo 2 antes de sair de casa, né? Evitar de baixar a concentração, vou tomar um pouquinho mais. Pois é, nesse caso também não seria uma boa opção, beleza? Por quê? O efeito do empilhamento ele pode ser tanto que vai atingir níveis tóxicos, né? Que a gente já tinha comentado lá da faixa de toxicidade. E aí a medicação vai fazer mais mal do que bem. E aí nesse ponto você deve estar curioso, né? Fala, putz, Samuel, fala um pouco mais aí sobre essa parte de toxicidade. Então, a toxicidade ela pode aparecer como um aumento importante dos efeitos colaterais da medicação ou mesmo efeitos mais graves que vão depender de cada medicação, podendo levar a desmaios, rebaixamento de nível de consciência e até mesmo óbito. Como eu disse, vai depender da medicação, beleza? Tá? Você deve estar pensando agora o seguinte, tá, entendi, mas aí o que eu devo fazer se eu esqueci de tomar a medicação na hora correta? Pode ser, aí é sacanagem, hein? Você não assistiu o vídeo? Já te dei vários motivos para não esquecer de tomar a medicação na hora correta. Brincadeira, pessoal. No dia a dia aí na correria a gente pode acabar esquecendo e existe sim uma regrinha ou pelo menos uma dica nesse caso. Na maioria dos casos você vai fazer o seguinte, tome imediatamente, no momento que você lembrou, tome a dosagem usual, não aumenta a dosagem, toma ali e nas próximas etapas você vai tomar com o espaçamento sugerido pelo médico. Se era de 3 em 3, continua tomando de 3 em 3, de 6 em 6 e 6 em 6 ou a cada 8 horas o que tiver lá na receita, beleza? Existem alguns casos particulares, como a insulina, uma medicação que deve acompanhar as principais refeições, até mesmo algumas medicações que se beneficiam ali de serem tomadas com jejum, como por exemplo tratamento de dores no estômago, mas são exceções. Via de regra é isso. Toma imediatamente a mesma dose e segue tomando com a periodicidade receitada. Pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilha esse vídeo com aquele seu parente, aquela sua tia que não toma a medicação de forma correta, de jeito nenhum, toma tudo errado. E aí, por fim, segue o canal e deixa aí nos comentários sugestões de vídeos que eu vou estar gravando para vocês. Valeu, pessoal, até mais!